Galera, eu fico puto quando eu fiz um vídeo aqui de 8 minutos e aí telefonaram e fudeu o vídeo. Nego burro que não desliga o celular. Mas vamos lá. Gente, quero falar do nível técnico do futebol brasileiro, dessa questão dos treinadores, etc, de CBF, de clube, etc. Para isso, eu vou passar por 3 pontos rápidos para tentar mostrar para vocês qual é a minha linha de raciocínio. Primeiro, a questão cultural e social. É diferente no futebol mundial, no futebol europeu especialmente, você pegar um menininho da Alemanha e falar assim, menininho, vem cá, olha só, para você ficar preso aqui ao Bayer Leverkusen, eu vou te dar um salário aqui de 10 mil euros que o papai e a mamãe vão controlar. Esse menino não precisa tirar 16 gerações da favela, esse menino não precisa sustentar 75 primos, esse menino tem uma estrutura familiar, esse menino não vende... É diferente. Quando você pega um garoto, e o formato do futebol hoje é esse, que você tem que dar um salário proporcional à multa. Então você olha para um garoto de 14 anos de idade, 15 anos de idade, e você vê que esse menino é diferente. O que você tem que fazer? Você tem que dar um salário de 20, 30 mil reais para esse menino. Esse menino chega em casa, muitas vezes numa família desestruturada, muitas vezes não, na maior parte das vezes, uma família desestruturada, num ambiente ruim, numa condição de vida ruim, e ele passa a ser o provedor da família com 13, 14, 15 anos. Qual é a possibilidade desse garoto ser criado com alguma hierarquia na cabeça dele? Não tem. E não tem solução isso, tá? Porque a regra do futebol, ela sobrepõe a questão de cada país, né? O futebol, ele é assim, a regra do futebol é essa. Então se você tem uma joia, você vai ter que pagar muito para ele, seja na Zâmbia, seja no Brasil, seja na Alemanha. É o jeito que você tem de manter a questão contratual do garoto lá e tal. Enfim, dito isso, a gente já coloca inicialmente uma questão cultural muito forte nos jogadores de futebol. Então você não pode jogar só nos treinadores, só nisso ou naquilo. Existe uma mudança muito grande, geral, para que você passe por todo esse processo. Os jogadores de futebol que no Brasil são muito bons, você vê constantemente, eu diria que mais da metade deles, não darem certo. Você fala, por que não dá certo? Você já viu o Ganso, o Lucas Lima, o Scarpa, você já viu jogando, você sabe que joga pra caralho. Cara, tem toda essa questão por trás. Não é tão simples, não é um mecanismo simples como é para um menininho alemão, por exemplo, onde ele fala assim, vou treinar, vou trabalhar, vou entrar, vou jogar, vou ser o coletivo, vou ganhar meu salário, vou ganhar meu dinheiro. Não. É assim, o menino tem 14, 15 anos no Brasil, na cabeça dele assim, sustenta a família, tira todo mundo da merda, sustenta 18 gerações, seja o Pelé. É muito diferente, cara, é muito diferente. Então isso prejudica, o momento coletivo em que o futebol chegou, isso prejudica o futebol brasileiro. Segundo ponto, treinadores de futebol brasileiro. Jorge Jesus deu uma explicação que eu acho que vale mais do que qualquer jornalista e muito mais do que a minha. Ele chegou aqui e disse o seguinte, olha, quando eu era mais novo, minha referência era o Vanderlei Luxemburgo. Ele estudou o Vanderlei Luxemburgo. E o futebol brasileiro se tornou o maior futebol do planeta durante décadas e décadas, em virtude de um trabalho de treinadores, jogadores, etc. Não é uma coisa que aconteceu só por causa... Não aconteceu apesar dos treinadores, aconteceu também em virtude deles. Então, eu acho uma patifaria do caralho chegar agora aqui e falar assim, porra, mas vocês, treinadores brasileiros, são ultrapassados. Não, desculpa, isso é uma idiotice, isso é uma covardia fazer isso. Por quê? Porque como disse o Jorge Jesus, e se você não concordar comigo, você pode concordar com o Jorge Jesus, ele explicou o seguinte, você tem um momento anterior ao futebol do que esse, onde o futebol europeu buscava formas coletivas, sem grande talento individual, de parar o futebol sul-americano, que tinha por obrigação arrumar um esquema defensivo de não tomar muitos gols e permitir liberdade aos jogadores de frente. E aí vem uma questão interessante. Hoje, os mesmos jornalistas que fazem esse discurso de mas o futebol brasileiro é mal treinado, é isso e aquilo, são os mesmos caras que alguns anos atrás brigavam com os técnicos brasileiros para deixar, pelo amor de Deus, dá liberdade para os nossos jogadores, não prenda os nossos jogadores de frente, deixa o talento aparecer. Nós pedimos isso foi feito durante décadas. Então o Jesus diz o quê? O futebol europeu foi buscando um antídoto através de intensidade de jogo, forma de jogo coletiva, etc., para parar o futebol sul-americano, não conseguiu tão cedo. E no momento em que os campos reduziram, que a intensidade do futebol aumentou, que a questão física ultrapassou qualquer outra questão no futebol, eles acharam uma maneira. Eles conseguiram fazer com que 11 jogadores jogando intensamente e com a discrepância técnica, deixando de ser isso aqui para ser isso aqui, eles igualaram o jogo e passaram a gente. E eles ainda têm o dinheiro para contratar os melhores sul-americanos. Então ficou uma coisa complicada. Com toda a questão de globalização, todo mundo no mundo sabe fazer a mesma coisa. Você vê hoje no YouTube, você percebe que dezenas, centenas de pessoas conseguem fazer no YouTube o que a gente achou que só uma televisão conseguia fazer. Você vê um time chileno, você vê um jogador venezuelano jogando aquilo. Por quê? Porque hoje em dia a informação e a possibilidade de evolução está nas mãos de todos. Isso é uma coisa que não é só do futebol, é uma coisa global. Então os treinadores brasileiros, eles perderam esse patamar. Antigamente eles estavam aqui, agora eles estão aqui e isso pode ser que mude, isso faz parte.
Dizer que esses caras são os merdas é uma puta babaquice. Esses caras são apenas de uma geração anterior, né? Que inclusive foi a geração que nos trouxe até ser o melhor futebol do mundo. Hoje nós estamos perdendo para esses caras, mas que também esses caras amanhã ou depois, quando alguém aqui achar um antídoto contra isso, não vão ter sido uns merdas que fizeram o futebol europeu acabar. Então esse discurso precisa ser realinhado. A questão agora chegando no futebol brasileiro em 2020, que é onde eu queria chegar. Dito tudo isso que eu disse, nós temos um problema no futebol brasileiro, que é fazer os times de futebol jogarem bem. Do Jesus Sampaoli e do Renato Gaúcho nos últimos anos, aprendeu-se o seguinte: o torcedor não quer mais ganhar de 0-0. Aquele time do Muricy do São Paulo não é mais maneiro, como era em 2006, 2007, 2008. Aquilo não é mais legal. Por quê? Porque aquele time jogava o jogo inteiro, a defesa achava 2 bolas paradas e ganhava o jogo. Aquilo é chato, aquilo não é ruim, o torcedor vai. O Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras ganha muito mais do que perde, o torcedor tá puto. Né? Então, o Grêmio não tá em crise, o Grêmio tá ganhando. Né? O torcedor tá chateado. Por quê? Porque não está apresentando aquilo. Isso foi muito bom no futebol brasileiro em relação ao Jorge Jesus com o Flamengo no ano passado. Claro que os outros times não têm o elenco que o Flamengo tem. Mas aí vem uma questão muito interessante, que é o seguinte: você tem uma pandemia que para o futebol por 3, 4 meses, ok? Então você sabe que você tem um problema terrível de calendário para resolver e de nível técnico. Nós já estamos discutindo nos anos normais que os times de futebol do Brasil devem treinar mais e jogar menos. Menos e melhores jogos. Essa deveria ser a ordem na CBF. Menos jogos, mas melhores jogos. Não jogo todo dia, jogo de merda. O que a CBF e os clubes, porque a CBF não faz nada sem os clubes, saiba sempre disso, que a culpa da CBF é culpa sempre do seu presidente. O que ela faz? Ela pega e fala assim: bom, então eu vou fazer o seguinte, ao invés de mexer no calendário esse ano e falar, ó, eu vou meter um Brasileirão de um turno, uma semifinal e final, excepcionalmente o ano que vem a gente alinha tudo, não. Eu vou manter o Brasileirão, eu vou correr pra caralho, todo mundo vai jogar quarta e domingo, vai ser um inferno, os jogos vão ser uma merda, eu vou destruir o meu produto que já não é bom, o produto já não está bom, eu vou destruir o meu produto, eu vou piorar o futebol brasileiro, eu vou piorar a condição dos jogos, eu vou piorar as questões das contusões, eu vou foder o calendário, eu vou botar jogo no Natal e no Ano Novo, eu vou estourar os estaduais do ano que vem, eu vou destruir o calendário do ano que vem, porque não vai dar para equalizar, porque ele termina em fevereiro, né? Então tem mês de férias, tem lei, tem uma série de coisas e tal. Eu vou destruir 2 anos de futebol, minimamente 2 anos de futebol, para ter por 2 anos o futebol ruim. Por quê? Porque eu não tenho a porra do culhão de chamar os clubes e falar: gente, vem cá, olha só, tá ruim. Vamos fazer um turno só? Porque aí a gente não corre, jogamos aos finais de semana. Esse ano é um ano atípico para todo mundo. Os jogos vão ser melhores, vai ser mais competitivo. Então a gente faz uma semifinal final. Ou então mesmo pontos corridos com um turno, que seja, tudo bem. Né? Mas vamos fazer isso aqui esse ano para que a gente tenha férias direitinho, pré-temporada, e comece o ano seguinte organizadinho. Vamos diminuir os estaduais no ano que vem e tal, não sei o que, se preparar para que durante Copa América, Olimpíada e tal a gente não tenha que jogar. Esse tipo de coisa que o futebol brasileiro deveria fazer há muito tempo, mas não consegue, porque na CBF tem um bando de bunda mole que não tem coragem de botar o pau na mesa e fazer o que tem que ser feito. E nos clubes tem um bando de dirigente também bunda mole que também não consegue sentar na porra de uma mesa, chegar na CBF e falar: a CBF tá ruim. Não queremos jogar o estadual de 4 meses. Não consegue. Por quê? Porque eles ganham dinheiro, porque tem amizadezinha, porque tem politicagem, etc, etc. Então, enquanto você, torcedor, for iludido com a ideia de que a CBF simplesmente decide o que os clubes têm que fazer e os clubes obedecem, você não vai bater no lado certo. Quem que você tem que bater? No teu clube. Então, os torcedores têm que começar a pedir pros clubes, falar: clube, olha só, não queremos o Campeonato Brasileiro onde você joga quarta e domingo, mal quarta e domingo. Tá uma merda, cara. Todo mundo que gosta de futebol pra caralho assistiu no final de semana. Grêmio e Corinthians, uma merda. Fluminense e Inter, uma merda. São Paulo e Vasco, jogo de merda. Gente, pelo amor de Deus, todo jogo é uma merda. E se todo jogo é uma merda e você vai diminuir o espaço entre um jogo e outro, aumentando o cansaço, desgaste e falta de treinamento, pelo amor de Deus, CBF, uma criança de 5 anos é capaz de te responder: você está jogando contra o seu produto. Então, pelo amor de Deus, o mínimo que vocês poderiam fazer nesse momento era se reunir e falar: gente, vem cá, senta aqui, erramos, tá ruim, protocolo de saúde tá ruim, isso tá ruim, isso aqui tá ruim. Vamos refazer? Vamos fazer o campeonato valer só então até dezembro, só um turno e depois a gente resolve, ano que vem a gente começa de novo? Ainda dá tempo, ainda não tem ninguém disparado, não tem... Entendeu? Porque depois quando fizer isso lá na frente vai dar uma merda. E outra questão que eu quero alertar vocês: vai dar problema na justiça esse campeonato brasileiro. Por que vai dar justiça? Vai ter gente que não vai querer ser rebaixada por causa de pandemia. Então o primeiro grandão que entrar ali com chance: STJD, não quero cair. O Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro sem torcida no Maracanã, perdeu o jogo. Se no jogo de volta tiver torcida no Horto, você quer apostar que alguém do Flamengo vai falar assim: não quero jogar com torcida, vou entrar com uma liminar. Porque direitos iguais. E aí volta o público no Rio, não volta em Porto Alegre, por exemplo.
Você acha que Grêmio e Inter não vão, um dos dois não vai entrar e falar, não, mas por que eu tenho que jogar lá com torcida e aqui sem? Não quero, tira a torcida lá também. Outro time amanhã ou depois vai ter 5 casos de Covid. Você acha que alguém não vai entrar pedindo WO em virtude do Goiás? Gente, pelo amor de Deus. O Campeonato Brasileiro, ele está implorando para dar merda. Ele está pedindo ele está dando todas as condições para os péssimos dirigentes do futebol brasileiro para que dê merda. Seja no STJD, seja no nível técnico, enfim. Isso não vai acabar bem. Esse Campeonato Brasileiro vai ser seguramente um dos piores da história. CBF, clubes, dá para corrigir o rumo. É só sentar agora e falar, vamos ajeitar algumas coisas aqui que não vão dar certo, vamos melhorar o produto, mas é aquilo que eu sempre digo para vocês. O grande mal do futebol brasileiro é que existe o Flamengo pensando no Flamengo, o Grêmio pensando no Grêmio, o São Paulo pensando no São Paulo, o Palmeiras pensando no Palmeiras e a CBF pensando em agradar a todos na politicagem. Em nenhum momento, seguramente o que eu estou falando aqui é uma informação para você. Em nenhum momento existe uma mesa onde os clubes do Brasil e a CBF e as federações sentem e falem o que é melhor para o futebol. Essa pergunta nunca existiu. E ela não vai existir, porque a CBF precisa fazer política para ter as suas eleições realizadas, as federações precisam ser políticas com os clubes pequenos e os clubes grandes precisam ser políticos com as federações e com a CBF. Então é tudo uma grande articulação política, onde em nenhum momento alguém consegue olhar e falar assim, vem cá, vamos falar de dinheiro? Como é que faz para isso aqui ser melhor para todo mundo? Era simples. Esse é o momento em que o capitalismo funciona. Se os clubes tivessem donos e a CBF fosse uma liga, todos eles estariam sentados olhando para a cara do outro falando, gente, tá ruim. Mesmo se voltar ao público agora, ninguém vai no estádio, porque o jogo tá uma merda, né? Mas eles não vão fazer isso e a gente vai continuar assistindo um dos piores campeonatos brasileiros de todos os tempos. Esperamos que pelo menos na competitividade o Brasileirão salve, porque no nível técnico eu não tenho a menor esperança de que isso melhore sem que os times possam treinar, porque vão jogar localmente até fevereiro do ano que vem para ter o título e a decisão do pior Brasileirão dos últimos anos.